Olá você, querido aluno, querida aluna, ou você que não é meu aluno, mas que caiu de paraquedas nesse vídeo. Hoje nós vamos tentar compreender melhor as nossas orações subordinadas substantivas com as suas variações, para você conseguir mandar bem na sua prova, no Enem, no vestibular, no concurso, enfim, em qualquer situação que vá cair esse assunto para você. Eu sou o professor Jardel Santos e a partir de agora vou embarcar nessa aventura com cada um que pretende entender melhor esse tipo de oração que nós temos na língua portuguesa. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se você é novo aqui, que você curta esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações, não perder nada e compartilhar com todo mundo que também precisa compreender esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos projetar aqui o nosso slide e vamos entender melhor as nossas orações subordinadas substantivas em uma aula completa de gramática preparada especialmente para você. Primeiro, o nosso conceito, né? Afinal de contas, o que são essas orações? Nós já sabemos que as orações subordinadas, elas não têm sentido sozinhas, elas vão depender de uma outra oração, de um complemento, para que o seu sentido fique completo. E aí, quando a gente fala de oração subordinada, a gente já entende isso. Agora, as subordinadas substantivas, esse elemento a mais que nós incluímos, significa o quê? Significa justamente que essa oração, ela vai cumprir o papel, vai ter o valor de substantivo em relação à nossa oração principal. A oração que faz com que essa outra, que é subordinada, tenha o seu sentido completo. E aí, ela vai ter justamente aquilo que nós chamamos de uma dependência sintática. Porque, como disse no início, as nossas orações subordinadas, elas não têm sentido sozinhas. Esse nome subordinado já nos entrega. Está subordinada a alguma coisa. Sozinha, ela não faz nada ou não tem o seu sentido completo. Ok? E aí, o primeiro exemplo prático que nós temos é necessário que todos estudem. Essa oração aqui, ó, que está destacada em verde no canto da tela, é a nossa oração subordinada substantiva. E a partir da sua estrutura, nós já vamos compreendendo como é que ela vai iniciar sempre. Passando para o próximo slide, ó, vocês viram que ela foi introduzida pela conjunção integrante. Essas conjunções integrantes que nós temos são elas que vão introduzir a nossa oração subordinada substantiva. Então, independente do tipo, vai ter uma conjunção integrante. Se tiver oração subordinada substantiva, que geralmente vão ser as conjunções que, na maioria dos casos, ou a conjunção se. E aí ela pode vir também introduzida por pronomes ou advérbios interrogativos, como está destacado no final aqui nesse slide. Quem, qual, onde, como, também podem introduzir essas orações, mas em casos mais difíceis, vai ser pouco comum a gente encontrar. No geral, pelas conjunções que e se. E aí nós temos dois exemplos. Espero que você vença, não sei se ele virá. Que e se estão introduzindo as orações subordinadas substantivas. Ou seja, a partir dessas conjunções, nós temos ali a nossa oração subordinada. No primeiro caso, está complementando o sentido do verbo espero, que é um verbo transitivo. Quando eu digo espero, você espera o quê, não é? Então eu tenho que dizer o que é que a pessoa espera. E se eu digo não sei, ora, você não sabe o quê, não é? Então tenho que dizer também o que é que a pessoa não sabe. E ali está dizendo se ele virá. Conjunção que, usada em afirmações certas, convictas, desejos expressos de forma direta, e a nossa conjunção integrante se, usada em contextos de dúvida, incerteza ou questionamentos indiretos, né? Indiretos porque não tem a interrogação no final. Não sei se ele virá, é possibilidade, dúvida, incerteza. Ok? Até aqui tranquilo. Agora que nós já sabemos que esse tipo de oração é introduzida pelas nossas conjunções integrantes que e se, nós vamos para as variações, porque nós temos 6 tipos de variações nas nossas orações subordinadas substantivas. Nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Eita, professor Jardel, embananou tudo. Mas a gente vai conseguir entender. Vamos projetar o nosso slide aqui de novo. E vamos lá para o nosso primeiro tipo de oração subordinada substantiva, que é justamente a subjetiva. Esse tipo de oração vai funcionar como um sujeito para a oração principal.
Quando na oração principal nós não temos um sujeito claro, e lembrando o conceito de sujeito, sujeito é aquele que vai concordar, né, que vai ter a ver com o verbo da minha oração, a quem o verbo se referir, aquele é o meu sujeito. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva, além de ter valor de substantivo, também vai ter papel de sujeito em relação à nossa oração principal. E aqui nós temos o exemplo prático, né? É fundamental que você participe da reunião. O que é fundamental, né? Nós não temos um sujeito na primeira oração. Nós vamos ter um sujeito na oração subordinada substantiva. E já que ela cumpre papel de sujeito, ela vai ser subjetiva, ok? E aí ela vai fazer uma pergunta, ó. O que é fundamental? E a resposta é que você participe, né, tendo o nosso valor de sujeito. E a dica de ouro para esse tipo de oração é a oração principal, como já havia dito para vocês, não possui um sujeito próprio, a subordinada é que vai ocupar essa vaga, que vai cumprir essa função de sujeito em relação à minha oração principal, ok? Então, oração subordinada subjetiva é a substantiva, né? A nossa oração subordinada substantiva subjetiva, quando ela for do tipo subjetivo, vai cumprir o papel de sujeito, ok? Já que na primeira parte, na primeira oração, na oração principal, nós não temos esse sujeito, ok? Entendido o conceito de oração subordinada substantiva subjetiva, vamos agora para a objetiva direta. E aqui a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar o que é um objeto direto. Porque nós sabemos, quando estudamos transitividade verbal, que quando o verbo é transitivo, ele vai pedir um complemento, e a esse complemento nós chamamos de objeto, ok? Então, o verbo ele fez, né? Na oração ele fez. Ora, ele fez o quê? Fez é um verbo que vai pedir um complemento, e a esse complemento nós chamamos de objeto. Como no exemplo que nós temos aqui, quando uma oração subordinada substantiva for esse objeto em relação ao verbo, ela vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E esse objetiva direta vem justamente de objeto direto. A oração subordinada substantiva vai funcionar como objeto direto do verbo que está pedindo o complemento. Então vamos lá para o nosso exemplo em destaque. Ó. Os alunos desejam. Em os alunos desejam, eu já tenho o sujeito que é alunos. Quem é que desejam? Os alunos. Então essa não é subjetiva. Só que o meu verbo que é desejam, ele está com sentido incompleto. Se eu digo que os alunos desejam, vocês vão se perguntar, o que é que eles desejam? E aí ele pede um complemento. Esse complemento, ó, introduzido pela conjunção integrante que, tá vendo, ó? Conjunção integrante que está introduzindo a oração, que as férias cheguem logo. Então, se é introduzido, né, por conjunção integrante, é oração subordinada substantiva, e ela vai funcionar como complemento para o verbo desejam. Por isso, é objetiva direta. E direta porque não é ligada por meio de uma preposição. Entre o verbo desejam e a conjunção integrante que, não existe preposição ali no meio. Ou seja, não existe preposição ligando o verbo ao seu objeto, por isso é direta. Quando tem, é indireta, como nós vamos ver no próximo tipo, ok? E aí a nossa análise, né? Desejam o quê? Que as férias cheguem logo. É o objeto direto do verbo desejam, ok? Uma dica importante para você. Para que nós vamos compreendendo todos esses conceitos, é necessário fazer um trabalho de memória. Voltar no tempo, lembrar o que é verbo transitivo, lembrar o que é objeto, porque a gente precisou disso, ó, nesse tipo de oração subordinada substantiva, né? Então, a língua portuguesa é um passo a passo. Vai da base até o teto. Se você não lembra de alguns conceitos anteriores, você não vai conseguir, não é, entender muito bem alguns conceitos mais atuais, ok? Mas, enfim, a oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que funciona como objeto direto para um verbo que vem antes dela, para um verbo do qual ela está sendo o objeto, está complementando o seu sentido. Agora, indireta, né? Vamos lá. A única diferença em relação à direta é a utilização da minha preposição, ok? Então,
A minha oração subordinada substantiva objetiva indireta, ela vai funcionar justamente como um objeto indireto em relação a algum verbo que venha antes dela. E aí nós temos o exemplo em análise, ó. Ninguém duvida de que você é capaz. Nós utilizamos a preposição de, ao contrário do exemplo anterior na objetiva direta, que não tinha nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. Percebeu a diferença? Então, ó, o que é que ninguém duvida? Ninguém duvida que você é capaz. Mas antes de dizer a oração subordinada substantiva, ó, que tem a conjunção integrante que, tá vendo ali, ó? Ninguém duvida de que você é capaz. De preposição, como eu uso preposição entre o verbo e o seu complemento, o meu objeto ele é indireto. E como é uma oração subordinada substantiva, essa oração subordinada substantiva vai ser objetiva indireta, porque ela funciona como objeto indireto, nesse caso, do verbo duvidar. Ninguém duvida, ok? E aí nós temos aqui do lado, ó, as orientações chaves, né? Tem o conectivo ali, ó, preposição. Nesse caso foi a preposição de, mas pode ser a preposição a preposição em, a preposição com, a preposição do, etc, né? Pode ser qualquer uma outra preposição. Se tem preposição entre o verbo e o seu objeto, esse objeto é indireto, ok? E como o objeto é uma oração subordinada substantiva, ela é objeta indireta. E a pergunta que nós fazemos ao verbo, de que, a quem, em que, né? Então, de, a e em, preposições ali que nós podemos fazer, introduzindo um tipo de pergunta para o verbo que nos faz compreender que esse tipo de oração subordinada substantiva é objetiva indireta. Eu tinha falado para vocês no início sobre a questão da transitividade verbal, né? Então, nós precisamos lembrar que, para entender esses conceitos de objetiva direta e objetiva indireta, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. O trabalho de memória é lembrar do que nós estudamos antes, né? Para que nós compreendamos bem o que estamos estudando no agora, no hoje, um assunto mais avançado. E na língua portuguesa, sempre vai ser assim, ok? Você que está aí, sei lá, no sexto, no sétimo, no oitavo ano, né, tá vendo esse assunto no nono, como é o caso dos meus alunos, ou vai ver ainda esse assunto novamente no médio, tem que relembrar todos esses conceitos para conseguir encaixar o sentido do que nós estamos estudando agora. Beleza? Agora, a nossa oração subordinada substantiva completiva nominal. Esse nome completiva vem de complemento mesmo, né? E nominal vem de nome. Nós sabemos que na língua portuguesa, né, a gramática trata as classes de palavras que não são verbo como nome, né? Então, a gente estudou lá atrás, né? Complemento verbal, complemento nominal. A gente sabe que o complemento verbal tem a ver com o verbo e o complemento nominal tem a ver com as outras classes de palavras, os substantivos, os adjetivos e os advérbios, ok? Então, se não é um verbo que complementa, é um nome que está sendo complementado. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que vai complementar o sentido de um nome, ou seja, de uma palavra que não é verbo. E aí nós temos o nosso exemplo para a análise ali, ó. Tenho medo, medo é substantivo, é a palavra que vai precisar de um complemento. Ora, tem medo de quê, né? Porque o verbo tenho já está sendo complementado pelo substantivo medo. Agora a palavra medo ali, ó, substantivo, é um nome para a língua, também vai precisar de um complemento. E nesse exemplo, o que está complementando o substantivo medo é uma oração subordinada substantiva. Ó, tá vendo lá a conjunção integrante que? Tenho medo de que ele se esqueça de mim, ok? E nesse tipo de oração subordinada substantiva sempre vai ser iniciada por preposição, ok? Independente do caso, foi complementar um nome, na escrita vai estar introduzida por preposição também. Tenho medo, medo é substantivo, é a palavra que precisa de complemento, medo de que ele se esqueça de mim. Beleza? Então, ó, lembrar sempre isso. Não é uma sacada que eu tenho que deixar aqui com vocês. Se é um verbo que está sendo complementado, o meu complemento ele é verbal. Se é um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, ok? Quando não for verbo, o complemento é nominal, porque na língua, o que não é verbo
O que é outra classe de palavra, a língua trata como nome, ok? É interessante, é importante a gente deixar, frisar essas coisas aqui para que a gente vá se lembrando, beleza? E aí, a oração subordinada substantiva completiva nominal vai complementar o sentido de um nome. Substantivos, adjetivos ou advérbios, ok? Pessoal, se você está gostando dessa videoaula, compartilha mesmo com todo mundo, né? É bom estudar gramática, é bom estudar língua portuguesa. Esse tipo de assunto é muito cobrado em concurso, em vestibular, né? Em Enem, em muita coisa. Então, vamos compartilhar com todo mundo aí, né? Porque não é um assunto tão fácil de ser compreendido, mas sendo estudado, sendo revisado, sendo acompanhado por uma videoaula, alguns conceitos, algumas ideias vão sendo elucidadas na nossa mente e nós vamos conseguindo compreender melhor. Agora, a nossa oração subordinada substantiva predicativa, né? A predicativa é quando ela exerce função de predicativo. Nós sabemos que existem os verbos de ligação, e aí outro conceito que nós precisamos nos lembrar para entender esse tipo de oração subordinada substantiva. Os verbos de ligação são aqueles que indicam o estado, né, baseados nos verbos ser e estar. E esses verbos, eles funcionam como verbos de ligação, ligando o sujeito ao seu predicativo, ou seja, a sua característica. No caso das orações subordinadas substantivas predicativas, vamos lá? Essa oração subordinada substantiva ela vai estar justamente depois de um verbo de ligação. A charada aqui vai ser essa. E aí, o exemplo de análise que nós temos ali, ó, meu maior desejo é verbo de ligação, e logo após ele vem a nossa oração subordinada substantiva. Que todos sejam felizes. Então, a oração que está destacada aqui, ela caracteriza o sujeito desejo. E tem um verbo de ligação ali no meio, ó. Verbo de ligação ser e estar, que são as bases, né, para esse tipo de verbo, permanecer, continuar, enfim. São os verbos que indicam estado e não ação. Esses são os nossos verbos de ligação. Então, ó, meu maior desejo é que todos sejam felizes. Que todos sejam felizes. Oração subordinada substantiva, introduzida pela conjunção integrante, ó, que, tá vendo, ó? Que também é pronome relativo. Meu maior desejo é verbo de ligação, que todos sejam felizes. Ok? Então, o verbo de ligação é o que vai fazer com que vocês matem a charada desse tipo de oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? E, por fim, nós temos a oração subordinada substantiva apositiva. E aí a gente tem que se lembrar o que é um aposto na língua portuguesa. Aposto é aquele trecho que vai estar entre duas vírgulas ou depois de dois pontos que vai nos dar uma explicação sobre um termo citado no texto ou vai nos trazer uma informação a mais no nosso texto. A isso nós chamamos de aposto. Então, quando a nossa oração subordinada substantiva ela é apositiva, quer dizer que ela está cumprindo essa função de aposto, ela está explicando algo, ela está trazendo um detalhe a mais sobre algo. E aí, o nosso exemplo prático, né, tá lá, ó, desejo-lhe apenas uma coisa. E aí ele vai dizer o que é que ele deseja. 2 pontos. Está introduzido pelo que, tá vendo ali, ó? Que você tenha sucesso. Ele está explicando, está dizendo o que é que ele deseja. Então, a oração ela vai explicar qual é a coisa desejada nesse caso aqui. E dica de ouro, né? Para as orações subordinadas substantivas apositivas. Sempre vão estar pontuadas ou entre duas vírgulas ou depois de 2 pontos, que são os sinais claros que nós utilizamos na escrita para isolar o nosso aposto, né? Então, a própria pontuação vai entregar quando a oração subordinada substantiva introduzida pela conjunção integrante que se, ou aqueles outros exemplos que eu disse no início, né, tiver introduzindo a oração que vai explicar algo ali, beleza? Desejo-lhe apenas uma coisa, que você tenha sucesso. O que? Conjunção integrante introduzindo a oração, está depois de 2 pontos, está explicando alguma coisa. Ou poderia estar entre vírgulas, ok? Isolada por uma vírgula. Poderia ter uma vírgula aqui no lugar dos 2 pontos, ok? Mas aí está explicando qual é a coisa desejada. Esse é o nosso exemplo base, como está explicando, introduzido por conjunção integrante que, oração subordinada substantiva
apositiva. Veja a sucessão de coisas que nós precisamos nos recordar aqui, não é? Conceitos de classes de palavras anteriores, provavelmente, que nós estudamos, ou de outras que talvez ainda nós iremos estudar, para entender aqui os nossos tipos de orações subordinadas substantivas. Por isso que é muito importante lembrar conceitos anteriores que foram estudados. E agora tem aquele tipo bônus, não é? Nós também temos as nossas orações subordinadas substantivas que são reduzidas de infinitivo. O que é que acontece aqui? Nós pegamos aquele verbo da nossa oração subordinada e nós colocamos esse verbo no infinitivo, reduzindo a nossa oração, né? E aí nós vamos ter a oração desenvolvida e também vamos ter a oração no seu formato reduzido. Então vejam, nós temos que nos lembrar aqui das formas nominais dos verbos: infinitivo, particípio e gerúndio, né? Vocês devem se lembrar bem disso. Infinitivo, verbos terminados em R, né? A R, IR, ER, enfim. No particípio, terminado em DA, DO, ADO, beleza? Acabado, terminado. E o gerúndio, ando, endo, né? Fazendo, imprimindo, ok? Esses verbos estão no gerúndio. Aqui, nós vamos ver as orações subordinadas substantivas reduzidas para o infinitivo, os verbos terminados em R, beleza? A R, IR, ER, ok? Então, com conjunção desenvolvida, o primeiro exemplo, ó, é necessário que todos estudem. E aí, como é que eu deixo? É necessário estudar. Eu peguei uma oração que era subordinada substantiva, introduzida pela conjunção integrante que, e reduzi-la passando o verbo para o infinitivo. Então, aqui, nós vamos ter um caso de oração subordinada substantiva que foi reduzida para o infinitivo. Beleza? E aí, com a conjunção integrante, sem a conjunção integrante. É necessário que todos estudem, para é necessário estudar. Segundo exemplo, espero que eu vença o desafio. Sem conjunção reduzida de infinitivo, espero vencer o desafio. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente pega a oração subordinada, reduz e deixa o verbo na forma do infinitivo, na forma nominal do infinitivo. Ok? A dica de ouro para a gente identificar as nossas orações subordinadas substantivas, além de serem introduzidas pelas nossas conjunções integrantes, né? Então, ela sempre vai ter o valor do isso, né? Do isso, do disso, no nisso, no aquilo. Você vai tentar trocar a sua oração subordinada substantiva por uma dessas palavras, né? Espero que você volte. Eu espero isso, né? Então, isso funciona. E por que funciona? Porque se a substituição ela fizer algum sentido ali gramatical, a oração ela tem valor de substantivo, ok? A função sintática do isso, do nisso, no aquilo, simplificada vai ser vai ter a mesma classificação da oração completa, ok? Então, por isso que esse macete aí, ele pode ser muito válido para que a gente consiga identificar ali se a oração ela é substantiva, se ela tem valor de substantivo ou não. E aí, um exercício de fixação ao final, né? Para que você perceba se deixou claro nas mentes as ideias, eu deixei aqui 5 orações para que vocês classifiquem, né? Identifiquem primeiro se são substantivas, né? E sendo substantivas, qual o seu tipo, ok? Então, vai aí nos comentários do vídeo, responde isso aí e eu vou ler um por um, ok? Vou ler um por um, todo mundo que acertar, eu vou dar um ok lá nos comentários, tá bom? Ou pelo menos os que eu conseguir, se tiverem muitos, ok? Para a nossa conclusão, eu deixo aí esse textinho para vocês. Dominar as orações subordinadas substantivas é fundamental para a construção de textos coesos e para o sucesso em análises sintáticas complexas. Então, essa foi a nossa videoaula sobre orações subordinadas substantivas. Eu espero que tenha ajudado muito você. Não é um assunto simples, mas também não é um assunto de outro mundo, que não dá para a gente entender. É só nós nos lembrarmos de conceitos anteriores e, é claro, prestar muita atenção àquilo que a gramática normativa nos diz. Então, reforço o convite do início. Se você gostou dessa aula, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E na próxima videoaula nós vamos ter mais aí um espaço para a gente aprender gramática, aprender língua portuguesa aqui no canal Jardel Santos no YouTube. Ok? Valeu, bons estudos e até a próxima.